Então, nós estamos. Tá tudo certo, né, Marcos? Beleza. Então, nós estamos aqui no capítulo 15 do livro da Gênesis, no item curas, e no subitem 24, cego de nascença. Kardec vai colocar essa cura no item 24 e vai falar assim. Ele transcreve, né, uma tradução do Novo Testamento. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego de nascença, e seus discípulos fizeram-lhe esta indagação: Mestre, é o pecado desse homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo que é a causa de que tem nascido cego? Então, por essa pergunta, fica nítido nós percebermos, né, que tinha ali, primeiro embutido, um processo, né, também de reencarnação aí. Por quê? E tinha, porque já tem uma pré-determinação, né? E tinha uma cultura, nessa época, que o que nos acontecia, né, era tido como um castigo ou karma. Então você estava pagando algo que ou eu mesmo fiz, né? Ou os meus pais fizeram. Então por isso que ele pergunta aqui, os discípulos estão perguntando. Eram pessoas que eram próximos a Jesus, né? Mestre, é o pecado desse homem ou o pecado daqueles que puseram no mundo, que é a causa de que tenha nascido cego? Quer dizer, se ele nasceu cego, como que o pecado está, né? É a casa. Então, isso já denota, né, todas essas dúvidas e esses conceitos pré-estabelecidos na época do Cristo. Então, a primeira coisa que é interessante nós percebermos é que todas as religiões, até hoje, elas continuam com esse segmento de cultura, mesmo as religiões que são ditas reencarnacionistas, né? Porque se a gente for avaliar aqui, e no sentido do estudo, né, para que a gente possa bem compreender, né, e não estamos aqui para fazer crítica, mas para analisar o conceito que a Kardec vai estar analisando mais à frente. Porque no catolicismo, ainda hoje, tá, da Igreja Católica, ele fala o seguinte: qual que é o conceito filosófico? Por seu pecado, Adão perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus para si e para os seres humanos. Então, pelo pecado original, a natureza humana está submetida à ignorância, está submetida ao sofrimento, à morte e inclinada ao pecado. Então, quando a gente tem esse princípio filosófico dentro de uma crença, o que está dizendo aí? Que eu venho de erros de Adão que cometeu o pecado, e como ele cometeu esse pecado original, a natureza que eu trago na reencarnação, ela é submetida à ignorância, a sofrimento. Então, é uma imposição, é um determinismo. Eu tenho que sofrer. E sou inclinado ao pecado. Se eu sou inclinado ao pecado, eu preciso ter sempre um intercessor. Por isso que Kardec combate todo esse conceito e vai falar assim, não é fora da igreja que não tem salvação, mas é fora da caridade. Por quê? Porque ele estava se baseando nesses princípios. A ressurreição dos mortos antecederá o juízo final. Cristo virá e há de separar os injustos para o castigo eterno e o justo para a vida eterna. Então, esses conceitos são conceitos que a gente está pondo aqui como exemplo, mas se nós pegarmos as religiões que são
com características que aceitam a reencarnação, também elas não entendem como espiritismo, porque o processo é o mesmo. Você foi criado perfeito, e por um ato, por um erro, você reencarna na Terra como punição. Então você está reencarnando como castigo ou karma. Isso, no judaísmo, um segmento do judaísmo é assim. Se você for pegar lá no hinduísmo, é assim. No budismo, você pode reencarnar, né? E dependendo do que você cometer de problema, você pode reencarnar nos inferiores, né? Em animais, ratos, cobras, né? E assim por diante. Então, esses conceitos, eles são muito fortes. E essa é uma diferença fundamental para que a gente possa entender o Espiritismo sem esses resíduos que trazemos. Porque se nós não temos o berço hoje no catolicismo, no protestante, nós já tivemos isso em outras vidas. Então, Kardec nos afirma, no Céu e Inferno, que a degeneração da alma, de acordo com o Espiritismo, não existe. Então, a alma não degenera. É evidente, nos afirma ele, que a felicidade é o objetivo do Criador. Ou ele não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito. Não é uma graça. Eu não vou receber de graça um dom ou um benefício de exclusivismo de Deus para eu ser feliz e o meu irmão infeliz. Então, nós atingiremos a nossa felicidade por mérito próprio, que é adquirido e que não mais perderemos. Porque uma virtude que nós vamos conquistando, eu mesmo conquistei, não é o outro que conquistou por mim, aquilo é meu. E aí eu posso falar que naquele ponto eu venci alguma coisa, por enquanto, se eu estou perseverando em me corrigir. Então, ao contrário, seria a sua degeneração. A felicidade, porque se eu perdesse as conquistas, eu estaria voltando para trás. Então, tudo que a gente está conquistando, nós não perdemos. É um atributo inerente agora do nosso espírito. A felicidade eterna é, pois, a consequência de sua imortalidade, porque a partir de vencer várias vezes, nós vamos atingindo esse patamar. Nós estamos num estudo. Se alguém quiser perguntar, né, pode escrever ou pode abrir o microfone e comentar, não concordar. A ideia aqui é a gente estudar junto, né? Não tem professor no Espiritismo, nós somos todos alunos. Eu só estou separando aqui para a gente poder construindo uma linha de raciocínio. Jesus respondeu para os discípulos: não é nem ele que tenha pecado, nem aqueles que o puseram no mundo, mas é a fim de que as obras do poder de Deus brilhem nele. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, na qual ninguém pode atuar. Tanto que estou no mundo, sou a luz do mundo. Se nós nos atentarmos à questão do Livro dos Espíritos, 540, né, nós vamos ter ali do átomo ao arcanjo. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Essa proposta de evolução física e espiritual, nós só encontraremos no Espiritismo. E isso é muito relevante, porque o Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1957, a primeira versão, com 501 perguntas. O Wallace e o Darwin escreveram um livro da teoria da evolução das espécies 2 anos depois da publicação do Kardec. E lá só constava
a teoria da evolução da espécie. O Espiritismo está trazendo do átomo ao arcanjo, aonde o arcanjo foi um átomo. E por ele começou. Então, nós temos um processo de uma justiça divina e de uma igualdade completamente diferente da parte da estrutura religiosa das outras religiões, onde Deus criou-nos perfeitos e por um erro nós estamos reencarnados por culpa. Então, isso é muito relevante para que a gente possa bem compreender a proposta do Espiritismo, que ela é revolucionária. Nós não encontraremos isso em nenhuma outra religião e nem na ciência hoje tem a evolução aí do espírito. Nem se cogita isso. Então, o processo do espírito, nesse esqueminha, como que nós nascemos? Simples e ignorantes. Simples, né? Nós sem desenvolvimento moral. E ignorantes, sem inteligência. Então, nós nascemos simples, todo mundo nasceu simples e ignorante. Simples. Não temos desenvolvimento moral. E ignorante, não temos inteligência. Quando a gente vem estagiando em todos os reinos, vamos adquirindo essas qualidades. Quando nós encarnamos no reino hominal, Kardec, a espiritualidade nos afirma que não é nem na primeira e nem na 100ª encarnação que o espírito vai ter o desenvolvimento do seu livre-arbítrio, como a responsabilidade do ato. Mas talvez a partir da 1000ª. Então, se nós formos pegar a narrativa da Bíblia, né, e pegar de Adão para trás, né, é toda uma construção que, para usar a razão, desenvolver o livre-arbítrio e começar a ter um pouco de inteligência contínua, nós vamos levar no reino nominal de 1 a 1000 encarnações. Isso é muito relevante. Por quê? Porque todas as conquistas, elas são adquiridas e não perdemos mais. Então, não existe queda no espiritismo. Não existe karma no espiritismo. Esses termos são termos que Kardec não se utilizam. E são conceitos que ele estava refutando como falso. Então, na Revista Espírita 63, a encarnação como castigo, de acordo com o Espiritismo, não existe. Segundo um sistema, ó o que Kardec está analisando. Segundo um sistema, os espíritos não teriam sido criados para serem encarnados, reencarnando apenas quando cometem faltas. O bom senso repele tal pensamento. A encarnação é uma necessidade para o espírito que, para cumprir sua missão providencial, trabalha em seu próprio adiantamento pela atividade e a inteligência, né? Mas quando o espírito não faz o que deve, tem que recomeçar sua tarefa. Um escolar somente se forma depois de passar por todas as classes. São essas classes uma punição? Um minutinho. São essas classes uma punição? Pergunta Kardec, na linha de raciocínio. Não. São uma necessidade. Uma condição indispensável para o seu adiantamento. Mas se por sua preguiça ele é obrigado a repeti-las, será isso uma punição? Passar naturalmente, né, por elas é um mérito. O que é falso, afirma Kardec, em princípio, né, é ter a encarnação como castigo. Kardec está colocando isso, que a encarnação como castigo, de acordo com o Espiritismo, é falso. Palavras dele, textual. Né? Depois, se vocês quiserem, eu pego aí certinho
o mês da revista, tudo bonitinho, para a gente poder acompanhar. E ele vai mais longe. A queda pela culpa, de acordo com o Espiritismo, também não existe. Haveria queda somente na passagem de um estado relativamente bom a um estado pior. Se nós fomos criados simples e ignorante, né? E estamos avançando em evolução. Então, o que é simples? Simples sem desenvolvimento moral. Ignorante, sem inteligência. Se nós fomos criados assim, como é que eu vou cair de um estado que eu consegui alguma coisa para um estado pior? Eu não vou retroagir. Vai ser sempre avanço, mesmo quando eu esteja em erro. Porque mesmo para andar em erro, mesmo para mentir, mesmo para roubar, mesmo para fazer as maiores atrocidades, eu preciso desenvolver alguma coisa. E essa coisa que eu estou desenvolvendo, eu não perco. São experiências adquiridas. E elas vão ser as bases, né, lá na frente, para que a gente ganhe a virada. Se a gente for pegar a história de Santo Agostinho, se a gente for pegar a história de Paulo de Tarso e de N experiências, em um grande período da vida, eles estavam em desregramento. Quando eles acordam, quando eles caem em si, eles usam todo aquele conhecimento, toda aquela potência e vira para o alvo certo. Então, só haveria queda, nos afirma Kardec, se nós passássemos do estado relativamente bom ao pior. Ora, o espírito, sendo criado simples e ignorante, está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual. Lembra que eu falei? O que Kardec está falando aqui? Que simplicidade é nulidade moral, é sem desenvolvimento moral. E que ignorância é nulidade intelectual. Nulidade é zero, nulo, zero. Então, o simples é sem desenvolvimento moral. E ignorante sem desenvolvimento intelectual. E conforme nós vamos avançando, nós vamos ganhando experiências num e no outro, tanto desenvolvendo e deixando de ser simples, como também deixando de ser ignorante, a partir do momento que a gente vai experimentando as coisas pelo mundo. Se não fez o mal, continua Kardec, age sem consciência e sem responsabilidade. Nada tendo, nada pode perder. Quer dizer, se a gente nasceu simples e ignorante, a gente não tinha nada. Era nulo em desenvolvimento moral e nulo em desenvolvimento intelectual. Como é que eu vou perder alguma coisa? Como é que o Espiritismo pode aceitar a queda? Percebe como é profundo que Kardec está trazendo? Não é nem feliz e nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Nada tendo, nada pode perder. Não pode retrogradar. Sua responsabilidade começa apenas no momento que se desenvolve nele o livre-arbítrio. E que aí é outra coisa que eu queria chamar a atenção. Para as correntes religiosas, o livre-arbítrio já está pronto. E a gente julga as pessoas, né, como se já tivesse a condição e o desenvolvimento desse livre-arbítrio na sua totalidade. E não é assim. O livre-arbítrio ele vai desenvolvendo em função e na medida proporcional que a inteligência desenvolve. Então, se eu estou estudando, se eu estou me esforçando para ser, né, vamos pegar o exemplo aqui do Edson. O Edson é engenheiro, eu sou arquiteto. Um engenheiro que ele estudou, se dedicou vários anos para poder calcular uma viga de concreto, ele tem muito mais livre árbitro, ele tem muito mais poder de decisão de como fazer do que eu. E assim é um médico, assim é um farmacêutico. Então, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio conforme a gente desenvolve a inteligência. Então, aqui, no Espiritismo, o livre-arbítrio, ele desenvolve-se. Porque no começo era nulo, zero.
completamente diferente de todas as outras correntes religiosas, inclusive acadêmica, de como interpreta essa potencialidade do livre-arbítrio. Então, o seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência, né? De inteligência irracional. Por consequência, o mal que poderá fazer mais tarde, abusando das faculdades que lhes foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência de um mau caminho que empreendeu a partir desse momento. Porque o bem, em verdade, ainda nós não conquistamos. Porque a hora que a gente conquistar um bem, nós não vamos perder. Percebe o conceito? E isso é muito importante para que a gente possa estar avaliando e só fui ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Então, podemos continuar? Alguma dúvida, alguma colocação? Concordam, não concordam, discordam? Pode apertar o botãozinho vermelho aí e falar. Então, Kardec continua analisando aqui. Após analisando a passagem, né? Ele está colocando agora aqui a passagem do cego de nascença. Após ter dito isto, Jesus ele cuspiu na terra e, tendo feito lama com a saliva, ele untou com esta lama os olhos do cego e lhes disse: Ide vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi lá e se lavou e voltou vendo com claridade. Então, além de ver, via com clareza. Isso é muito profundo na passagem. Né? Porque Jesus está abrindo os olhos para o desenvolvimento moral. Né? Seus vizinhos que tinham visto antes pedir esmola disseram: não é esse que estava sentado e que pedia esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um que se parece com ele. Mas o próprio cego lhes dizia: sou eu mesmo. Eles disseram-lhe: então, como é que os vossos olhos estão abertos? E lhes respondeu: esse homem, que se chama Jesus, fez lama e a colocou em meus olhos e me disse: ide à piscina de Siloé e lavai-vos. Aí eu o fiz e me lavei, e aí eu o vejo. Eles me disseram: onde está ele? O outro respondeu-lhe: não sei. Então, eles conduziram aos fariseus esse homem que tinha sido cego. Ora, era dia de sábado e Jesus tinha feito essa obra e lhe havia aberto os olhos no dia de sábado. Os fariseus o interrogaram, pois também eles próprios, para saber como tinha recuperado a visão. E ele lhes disse: ele pôs lama sobre os olhos e me lavei e eu vejo. Sobre isso, alguns dos fariseus disseram: esse homem não é jamais enviado de Deus, já que não guarda nunca o sábado. Mas outros disseram: como um homem perigoso, poderia fazer tais prodígios? E havia por lá divisões entre eles. Disseram, pois, de novo ao cego: e tu? O que dizes desse homem que te abriu os olhos? E ele respondeu: eu digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram absolutamente que esse homem tivesse sido cego e que recuperara a vista. Até que fizeram vir seu pai e sua mãe e lhes interrogaram, dizendo: eis aí vosso filho, que dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele vê atualmente? O pai e a mãe responderam: nós sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê atualmente. E não sabemos nada sobre quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele tem a idade para responder por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam dessa forma porque temiam os judeus. Porque os judeus já tinham resolvido em conjunto que qualquer um que reconhecesse Jesus como sendo Cristo seria excluído da sinagoga. Isso foi
o que obrigou o pai e a mãe a responder: ele tem idade, interrogai a ele mesmo. E eles chamaram, pois, uma segunda vez esse homem que havia sido cego, e lhes disseram: rende glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: se é um pecador, eu nada sei. Mas tudo que eu sei é que eu era cego e que eu vejo atualmente. Eles lhes disseram ainda: que a ti ele fez? E como abriu teus olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e vos entendeis. Por que quereis ouvir ainda outra vez? É que quereis tornar-se seus discípulos, sobre quem eles o carregaram de injúria e lhes disseram: se tu mesmo seu discípulo. Para nós somos os discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas para este não sabemos de onde saiu. O homem respondeu-lhes: eis o que é espantoso, que vós não sabeis de onde ele é e quem tem aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus nunca exalta os pecadores, mas se alguém honre e faça sua vontade, é este aí que ele exalta. Depois que o mundo existe, não se tem mais ouvido dizer que ninguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, ele não poderia fazer nada do que fez. Eles lhes responderam: és apenas um pecado desde o ventre de sua mãe. E queres nos ensinar? E o excluíram aí, o excluíram da sinagoga. Essa passagem, né, Kardec vai comentar, né, um livro bem pequenininho de Herculano Pires, Obsessão Passe a Doutrina. Ele vai comentar que o espiritismo não é uma questão de formalismo, de formas, mas de fundo. E você vê que o diálogo dos fariseus com o cego, tudo é em cima da forma. Não poderia curar de sábado, não poderia fazer isso, tem que ser expulso do templo, né? Então, muitas pessoas têm o anseio justo, mas imprudente, de converter todo mundo às suas crenças. O espiritismo não tem necessidade de proselitismo. Kardec sempre acentuou que ele não veio para os que estão satisfeitos em sua crença ou descrença, mas para os que não o estão e procuram algo mais. Né? Então, o cego estava procurando algo mais. E nenhum daqueles que estavam interrogando estava procurando algo mais. Estavam satisfeitos com todo o formalismo que ali se encerrava. No item 25 da Gênesis, Kardec vai começar a comentar essa passagem. Esse relato tão simples e tão ingênuo, nos afirma Kardec, traz em si um caráter evidente de verdade. Nada de fantástico nem de maravilhoso. É uma cena da vida real tomada sobre o fato. A linguagem desse cego é bem a desses homens simples, entre os quais o saber é substituído pelo bom senso. Então, ele não tem o desenvolvimento intelectual ali, né, do saber enquanto domínio da linguagem. Esse cego não sabia ler livros, ele não sabia ler as escrituras, mas esse seu saber era substituído pelo bom senso, o desenvolvimento dele de raciocínio e de como se comportar no planeta. E a gente, nessa época de muita confusão, muitas das vezes nós estamos mais preocupados com as formas do que com o fundo, ou a essência da letra. E nós estamos se pegando, né, muito a esses formalismos. Então nós vamos tomar cuidado. E que retruca, continua Kardec, os argumentos de seus adversários com bonomia. Ele não foi agressivo, ele ainda tinha uma bondade na fala.
por razões as quais não faltam nem justeza nem propósito. O tom dos fariseus é o desses orgulhosos, que não admite nada acima de sua inteligência e se indignam ao simples pensamento de que um homem do povo possa lhes corrigir. E aí nasce todo o processo do orgulho e do egoísmo. Porque eu sei, a minha religião é a melhor, eu já tenho a chave do reino, Deus só me olha com bons olhos, e os meus inimigos são os inimigos de Deus. E se a gente entrar nessa, nós estamos sendo o tom do fariseu, né? Então, salvo o colorido local dos nomes, se diria que esse fato é de nosso tempo, afirma Kardec, né? Ser enxotado da sinagoga equivale a ser posto para fora da igreja. É a mesma coisa. Você é um herege, não pode questionar isso, não pode fazer essa leitura, você não pode avaliar. Então, se a gente for com muitas regras externas, sufocando o nosso personalismo, nós não vamos conseguir desenvolver em nós nada. Porque as pressões do mundo externas faz com que eu não me desperte, eu não me desenvolva, mas que eu vire algo que se enquadre às regras ou de casta, ou de credo, ou de qualquer coisa que nós estamos no planeta. E se você pensar fora da caixinha, você é um herege, ou você está excluído do grupo, ou não é mais ou menos assim. Que as gangues agem, que os amigos da escola agem, que os grupos religiosos agem, e que nosso comportamento, né, a gente tem esse mesmo comportamento. Se não fizer o que eu quero, eu te excluo. Não é mais meu amigo. É o mesmo comportamento. Então a gente está enxotando da sinagoga, que equivale a ser posto para fora da igreja. É uma forma de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é do Cristo, interpretada conforme o progresso das luzes atuais, são tratados como judeus que reconheciam Jesus como Messias. Excomungando-os, coloca-os fora da igreja, como fizeram os escribas e os fariseus em relação aos partidários de Jesus. Assim, eis um homem que é excluído porque não pode crer que aquele que o havia curado fosse um possuído do demônio. E porque ele glorificava Deus por sua cura. Não é o que se faz com os espíritas? Kardec está perguntando para nós. O que eles obtêm? Sabe os conselhos dos espíritos. Volta a Deus e ao bem. Curas. Mas tudo é tido como obra do diabo. E sobre eles lança a maldição. Isso até hoje acontece. Não vistes padres dizerem do alto do púlpito que se torna melhor ficar incrédulo do que retornar à fé pelo Espiritismo? Não se tem visto dizer a doentes que não deviam se fazer curar pelos espíritas que possuíam tal dom, porque é um dom satânico? E podemos estender essa pergunta. Quanto de nós, espíritas, julgamos as outras crenças, as outras curas de outras religiões com o mesmo olhar ególatra, né? Que temos, porque às vezes nos achamos num pedestal de que o espiritismo está acima das outras religiões. E precisamos tomar cuidado, porque nós estamos caindo no mesmo erro. Que diziam e que faziam de diferente os sacerdotes judeus e fariseus, de resto, é dito que tudo deva passar atualmente como no tempo do Cristo. Essa pergunta dos discípulos é o pecado desse homem a causa do nascer cego? Indica a intuição de que uma existência anterior, né, já era iminente ali. Caso contrário, não teria sentido, porque o pecado que seria a causa de uma enfermidade de nascença deveria ter sido cometido antes do nascimento. E, por consequência,
em uma existência anterior. Se Jesus tivesse visto aí uma ideia falsa, ele teria dito, afirma Kardec. Como este homem teria podido pecar antes de estar entre nós? Então, Kardec está falando que no silêncio de Jesus, né, diante de todos os questionamentos, fica notório que já era uma crença as vidas passadas, né, e a reencarnação. Em lugar disso, o que Jesus fez? Ele lhes disse que se o homem é cego, não significa que tenha pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele. É como dizer que ele devia ser o instrumento de uma manifestação do poder de Deus. E aqui é muito importante, porque às vezes a gente tem a visão, no movimento espírita, de que tudo que acontece na nossa vida é por karma. Né? E karma não tem no espiritismo. Que nós estamos pagando um pecado. E pagar pecado não tem no espiritismo. Então, muitos conceitos que às vezes a gente repete ou que nós ouvimos falar, né, em vários lugares, eles são falsos diante da doutrina espírita. São enxertos que as pessoas estão fazendo, né? Então, se isso não era uma expiação do passado, é uma prova que devia servir de seu progresso. Então, vai acontecer coisas na nossa vida de limitação física que não tem nada a ver com o erro do passado nosso. Como é o exemplo aqui, que Jesus está falando, né? E Kardec está analisando. Então, por que Deus, que é justo, não poderia lhe impor um sofrimento sem compensação? Né? Quanto ao meio empregado, para lhe curar, é evidente uma espécie de lama feita com a saliva e terra. Não podia ter essa qualidade, senão pela ação do fluido curador, do qual estava impregnado. Então, nós estudamos há 3, 4 semanas para trás, né, que lá no capítulo dos fluidos, o item 14, no item 31, 32, 33, vai explicar que todo o processo de cura está pelo perispírito e que tudo isso é ação do fluido do curador. E esse fluido está concentrado no perispírito. Isso está muito claro lá. Nós precisamos entender bem esse conceito. Por quê? Porque essa é a ação. Nós não vamos ter cura mirabolante, não é a terra e nem a saliva que estava ali curando, mas a ação fluídica do curador, da qual estava impregnada. É assim que as substâncias mais insignificantes, a água, por exemplo, pode adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético. Por que Kardec está colocando aqui fluido espiritual ou magnético? Porque lá no item 14 da Gênesis, no capítulo de fluidos, no item 31, 32 e 33, ele está explicando que o fluido espiritual é o fluido do perispírito, do espírito desencarnado. E o fluido magnético é o fluido animalizado, animal, magnético, que eu tenho, por exemplo, todos temos, né, que nós podemos, pela nossa vontade, pelo nosso olhar, pelo nosso pensamento, ou pela imposição das mãos, né, expandir e impregnar a água, por exemplo, ou a célula daquele que eu estou dando passe, com um fluido do meu perispírito. Ou pode ser do fluido do perispírito direto do nosso anjo da guarda, por exemplo, ou dos trabalhadores da casa. Agora, provavelmente deve estar acontecendo isso. Cada um de nós que estamos conectados, junto com a Unenlar, estamos recebendo fluidos espirituais diretos, com a qual servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então, Kardec ele vem estudando as curas, né,
e essa é a última cura, para depois no item 26, né, que a gente vai aqui, tá completando semana que vem, as numerosas curas de Jesus, vale a pena ler, é o item 26 para frente, né. Eu queria deixar aqui também uma dica de que o Emmanuel, ele comenta esse capítulo 9, versículo de 1 a 34, que Kardec coloca na Gênesis. Emmanuel comenta esse capítulo, alguns trechos dele, né? No caso aqui, o item João 9, 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia de Jesus. Isso está no livro Veredas de Luz, né? Lá no item Trabalho e Tempo, se eu não me recordo, acho que é o item 33. Tá? Até ontem é possível que pesadas cargas de sofrimento nos tenham sitiado o curso das horas. Que tenhamos caído em faltas lastimáveis, das quais dificilmente nos levantamos. Como quem se demora a ingerir curativa, poção amarga. Que lágrimas nos hajam lavado o rosto muitas e muitas vezes, e provas graves nos tenham experimentado a confiança e o discernimento, que desilusões nos hajam espancado o entusiasmo e a esperança, que os obstáculos e os golpes nos tenham visitado o espírito em luta, que as afeições modificadas nos hajam impostos dolorosos adeus ao coração, que as trevas tenham mostrado o propósito de esfriar-nos o ideal, convulsionando-nos a área de serviço, que perturbações e conflitos nos hajam testado a fidelidade e a segurança no esforço da construção da vida superior, que a solidão e abandono, várias vezes, nos tenham deixado em cinzas e em sombras, que adversários intransigentes nos hajam abatido a coragem de esperar e o prazer de servir. Entretanto, na essência, não vale o mal que passou. Importa, acima de tudo, que estejamos no cumprimento de nossas obrigações, sem esmorecer, doando o melhor de nós, mesmo ao trabalho que a divina providência nos deu a realizar. Na seara do bem, porque de todas as concessões de Deus, nos instrumentos da vida, é imperioso reconhecer que todas elas se refazem ou se reajustam, menos a dádiva do tempo, que depois de perdida, não volta mais. Então, o Emmanuel está comentando, é necessário que façamos as obras enquanto é dia. A Alta de Souza vai ter um poema, né, que nós possamos também trabalhar enquanto é dia. No livro Fonte Viva, o Emmanuel comenta o capítulo de João 9, 25. Vê e segue. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, nos diz Emmanuel, desdobra-se diante das massas, semeando milagres e reconforto na alma do povo, um serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova. É sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensino vivo de Jesus nas próprias vidas. Passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante o propósito, ante os próprios companheiros de mistério. Então ele vai comentando, acho que vale a pena ler lá. E tem um terceiro comentário, João 9, 27, desse mesmo capítulo. Então, Emmanuel, isso inclusive tem em áudio no YouTube. Seria inútil
né? Então, essa mensagem é extraída do livro Pão Nosso, lá no item 37 do livro. E Emmanuel vai comentar tudo isso. Né? Seria inútil? Respondeu-lhe. Já vou-los disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particulares. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável, nos diz Emmanuel, diluir o purido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Então, logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas de sabedoria divina. Porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores, né, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que os felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio, que desafiasse o ignorante, rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as podem entender. Antes de que lhe sobrevenham no caminho do sol e da chuva, do fogo e da água, da experiência, tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e a da tua fé. Então, nós vamos observando, né, para a gente finalizar, que o espírito é a causa de todos os fenômenos que se manifestam na existência física, emocional e psíquica. Porque se nós saímos da simplicidade e da ignorância e nós vamos construindo tudo isso, né? O espírito Carlos Torres Pastorino, do livro Impermanência e Imortalidade de Divaldo Franco, vai nos alertar que armazena informações de experiência, o espírito, que são transferidas para os respectivos equipamentos fisiológicos em cada reencarnação, produzindo tecidos e mecanismos resistentes ou não a determinados processos degenerativos. Então, o que ele está falando aqui? Que nós vamos produzir nos nossos equipamentos fisiológicos de cada corpo reencarnatório os tecidos, né, de resistência ou não de determinados processos degenerativos ou não, por cujo meio repara as condutas que se permitiram na experiência anterior. Então, por afinidade de desregramento ou de bonança, eu vou criando os meus tecidos para as experiências que me são importantes, né?
Quando se tratam das anomalias e deformidades, que podem ser corrigidas cirurgicamente, mas que fazem parte do mapa evolutivo de cada indivíduo, resultado inevitável do uso a que entregou a aparelhagem física em reencarnação transata nessa reencarnação. Pode advir efeitos positivos e imediatos, que todavia cederão lugar a novos sofrimentos, porque nas matrizes desencadeadoras dos processos patológicos no perispírito não foram removidas. Tanto pode apresentar-se em próximo tempo, como em futura reencarnação, desde que ninguém consegue driblar as soberanas leis. Então, nós vamos estar comentando os outros itens aqui, o 27, o 28, o 26, né, para a gente poder estar fazendo esse fechamento no que Kardec vai estar analisando as numerosas curas de Jesus, para que a gente possa bem compreender. E com uma reflexão final, para a gente encerrar. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador, tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Nada ocorre à revelia dos desígnios divinos. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador, e quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural, nos afirma Emmanuel em Fonte Viva, capítulo 89. Que peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então, que nós possamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, né? O benefício da noite, que a nossa casa de reunião, a Unenlar, e tantos trabalhadores que lá se encontram, e tantos necessitados que lá se achegam. Que as nossas vibrações de paz, de amor, de luz, unidas à espiritualidade amiga, possa revigorar-nos as nossas forças, as nossas energias. E também que elas possam ser espargidas nos nossos lares, por cada canto da nossa casa, tocando no coração dos nossos familiares. Muitos preocupados, às vezes atormentados, outros perambulando sem rumo norte. Que o teu amor, Senhor, envolva-nos todos, hoje e sempre. Muita paz a todos.